Opa, testando, 1, 2, 3. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Sacramento. Sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos falar sobre a água em nosso cotidiano. Por favor, módulo 3, capítulo 5, página 206. Módulo 3, capítulo 5, página 226, ok? Então, vamos lá. Bom, e aí galera, nós vamos falar aqui exatamente de início sobre a água no nosso cotidiano, no dia a dia, ok? Por exemplo, eu gostaria de saber se vocês poderiam falar, ok? Vocês poderiam fazer. Daqui a pouco eu vou verificar um dever de casa relativo a esse assunto, sobre a água na vida de cada um de nós. Vamos lá. A água ela faz parte do planeta Terra, no geral. Mais de 90%, veja que 97,5% da água ela está de forma distribuída nos oceanos e mares, ok? Ou seja, ela é água salgada, conhecida como água salgada ou água que tem sais minerais em grande quantidade. Já as águas com 2,5%, que são as águas chamadas águas doces ou águas que possuem a quantidade menor de minerais, elas estão distribuídas em rios, lagos, calotas polares, né, que são aqueles acumulados de gelo nos polos, as geleiras em si, e águas especialmente subterrâneas em regiões de reservatório natural, ok? Água é importante para o surgimento da vida. A vida nasceu na água do mar. Depois, essa vida sofreu modificações ao longo do tempo, ao ponto de poder se adaptar em ambiente terrestre, mas ainda assim ela precisa de água. Por exemplo, água de rios e lagos. Animais precisam da água, assim como os seres humanos, para suas necessidades mais simples e básicas. No caso dos animais, a dessedentação, ok? Que é exatamente a necessidade de beber água específica para os animais e, claro, também para as plantas. Enquanto que o ser humano, ao longo do tempo de sua escala do progresso da civilização, um dos fatores básicos para sobreviver dentro do sobrevivencialismo humano é a fonte de água. Então, grandes cidades foram sendo construídas, feitas exatamente em cima ou próximo a regiões de lagos, lagoas e, claro, também próximo a rios, ok, gente? O que eu posso dizer para vocês? A quantidade de água que existe no mundo, toda ela, nós podemos destacar que dentro do Brasil, no território brasileiro, há cerca de 12% de toda a água doce do mundo. Existem 200 mil, até então, microbacias espalhadas em 12 regiões hidrográficas, incluindo, por exemplo, a Bacia do São Francisco, a do Rio Paraná e a Bacia Amazônica,
que é mais extenso do mundo e que 60% desta bacia amazônica está dentro do Brasil. O Brasil possui o maior, o enorme, creio o maior do mundo, potencial hídrico para aproveitamento dessa água. Então, nós temos capacidade de promover 19 vezes mais água potável por pessoa, muito mais, ou seja, 19 vezes é muita coisa, mais do que a recomendação mínima que a ONU exige, a Organização das Nações Unidas. Apesar disso, temos que entender dois aspectos: o ciclo hidrológico, que eu vou explicar mais à frente, e também a questão da água não ser o que? Da questão da água não ser, como eu posso dizer, dela não ser infinita, ok? O que acontece? Primeiramente, precisamos entender uma ideia bem básica. A água, ela passa por um ciclo. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês anteriormente. Então, já expliquei o ciclo hidrológico para vocês. Então, a água, ela segue um ciclo natural, que ela se transforma, se condensa, se transforma em chuva, chove. Depois que chove em um terreno, ela vai adentra na terra, ou cai em um rio, ou cai no mar, e segue o ciclo dela para ou lençóis freáticos, são regiões com acúmulos d'água que ela vai seguindo até que volte de novo a virar nuvem e chover em outra região. Então, para que haja uma quantidade suficiente para a nossa necessidade, precisamos entender que os recursos hídricos aqui dentro do Brasil não são inesgotáveis, ok? O ciclo, ele é em si infinito, só que o ser humano ainda não está, veja, com tanta tecnologia, nós ainda não estamos usando 100%, digamos assim, de compatibilidade com esse ciclo para respeitar o ciclo da água ao ponto de haver um consumo sustentável, digamos assim, consumo racional, melhor dizendo, da água. O acesso à água, infelizmente, não é igual a todos. Então, algumas pessoas que são mais assim, com as condições não tão favoráveis de acesso à água, elas, digamos que vão ter acesso a uma água poluída, ou que não é potável também, ou ainda regiões onde não há água, por exemplo, no sertão do Nordeste. Entenda que, a depender da região, você pode ter um controle ou uma quantidade maior ou menor de água devido a essa distribuição, ok? E, além disso, nós precisamos entender, já que estamos falando de necessidade de acúmulo de água, como são formados os aquíferos, ok? Vamos lá. Dentro da terra, quando chove, ok? A água da chuva cai na terra, numa terra mesmo, seja areia ou terra comum, okay? Numa floresta ou uma região de mata nativa. Essa água lá da nossa querida porosidade que tanto estudamos, a nossa querida água da chuva, ela desce e adentra, ultrapassando esta porosidade, de maneira que essa porosidade permeie a água ou deixe a água ser permeada por cada poro, pelos poros em si, e atravessando até chegar numa região um pouco mais profunda e ser armazenada na região de formação rochosa, ok? Ou seja, lá na rocha matriz, lá no fundo, bem debaixo da terra, depois de muitos metros, a depender da região, dezenas de metros
abaixo na terra. Então, desta forma, a água da chuva, ao penetrar no solo e atingir essas rochas, ela sofre uma circulação, okay? Um fenômeno de circulação dela lá embaixo, através de lençóis freáticos, e formam aquíferos, ok? Que é exatamente o que? Uma camada de rocha na qual a rocha matriz, geralmente, em que ela não é mais permeável, porosidade é zero. Então a água começa a se acumular e formar algumas, digamos assim, correntes dela debaixo, e de maneira que circule, confinando, ou seja, depositando esta água lá embaixo, e águas que muitas das vezes acabam de tanto acumulando e indo em direção aonde há outras fontes de água, como lagos, lagoas e rios. Essa água começa a ter correntezas e dessa forma a água vai adquirindo suas características próprias. No Brasil, por exemplo, existem vários aquíferos. Existe o aquífero Guarani, famoso entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Só que existem aquíferos do Pantanal Mato Grossense, aquífero da Bacia Amazônica, certo? Aquífero do Alto-Chão, que é famoso lá perto da Bacia do Amazônica, entre Pará e Amazonas. Também existe o aquífero São Francisco, aqui no nordeste da Bacia do São Francisco. Muitas pessoas dizem: no Nordeste não há água. A água é a solução dos problemas da seca no Nordeste. Só que ela não está distribuída na superfície da Terra, ela está distribuída debaixo da Terra, ok? Então, reaproveitando os mecanismos naturais de ciclo hidrológico, nós podemos adaptar nossa tecnologia para aproveitarmos essa água de maneira que não prejudique o meio ambiente, okay? Outro detalhe é que nós precisamos, claro, que não só retirar esta água, mas saber tratá-la e distribuí-la entre as pessoas. Você precisa entender que a água potável é o que pode ser consumida pelo ser humano sem prejuízo à saúde, okay? Porque não tem qualquer tipo de micro-organismos ou partículas de terra, areia ou sujeira que vão prejudicar a saúde do ser humano. Então, o que vocês precisam entender? O ser humano vai usar água para quê? Higiene pessoal e alimentação. Em regra, é isso. Dessa forma, a água potável captadas, as águas potáveis captadas de fontes de rios, ok? Elas, ou seja, pode ser de lago, poço ou até mesmo de açude, deve passar por um sistema de tratamento de água, uma estação de tratamento de água que a transforme em algo que possa ser o que? Consumível pelo ser humano. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula eu vou dar continuidade e explicar com mais detalhes sobre esse tal de tratamento de água. Até mais!